Sejam bem-vindos ao Linha de Golo, programa semanal de desporto sobre futebol aqui na Newman, para Portugal e também para Angola. Como sabe, recentemente a Newman instalou-se em território angolano e o nosso convidado de hoje, convidado desta semana, é precisamente natural de Angola, do Lubango, é assim, Lito? É isso mesmo. Bem-vindo, Lito, é sempre um gosto de poder falar contigo. Já não conversávamos aqui há algum tempo. Vamos pôr aqui a conversa em dia. O Lito Vidigal foi selecionador de Angola entre 2011 e 2012. E se calhar, Lito, poderíamos começar por aí por alguma mensagem especial que queiras deixar aos adeptos de futebol angolanos. Qualquer coisa que se fale de futebol para os adeptos angolanos é positivo, porque vivem o futebol com paixão. Fazem do futebol uma festa, ainda olham para o futebol de uma forma muito pura. E isso também é muito importante, porque é só olhando para o futebol dessa forma muito pura é que também se consegue extravasar as emoções como eles o fazem. Mas também já se vai olhando para o futebol de uma forma mais profissional e mais de negócio também, que também é importante. Mas o mais giro mesmo é aquela forma de ver o futebol que é só emocional. Isso é o mais giro do futebol também. E as portas de Angola estão sempre abertas para ti, para uma eventual possibilidade, de eventual regresso? Eu tenho sempre as portas abertas até da minha casa. Eu vivo em Lisboa, vivo no Alentejo e a maior parte das vezes eu tenho a porta da minha casa está aberta, por isso as portas estão sempre abertas para Angola, para Portugal, para qualquer sítio que seja. Falamos então do Alentejo, onde tens passado agora a maior parte do teu tempo, desde que saíste do Marítimo, na época passada. Como é que tem sido esta tua fase? O que é que tu tens aproveitado para fazer no que diz respeito à tua forma de pensar futebol, eventualmente? O que é que tu tens aproveitado para fazer nesta altura? Tenho olhado para mim. O futebol é muito exigente, é muito desgastante. E quando se trabalha no futebol, como treinador, trabalha 24 horas por dia e só se pensa em futebol, e é só futebol, porque não pode ser de outra forma, porque com jogos 3 vezes por semana não se pode pensar noutra coisa, não há tempos livres, não há folgas, não há nada. E às vezes vemos a vida de uma forma muito rasa. E o que eu tenho aproveitado é olhar para a vida de uma forma um pouco mais profunda, olhar um bocadinho mais para a profundidade das questões. E isso tem sido fantástico para mim, tenho aproveitado até porque eu comecei a jogar futebol profissionalmente aos 19 anos e nunca mais parei. E foi só futebol. Deixei de jogar, comecei a treinar e só treinei, e futebol. E nunca tinha tido a benção de ter um tempo para olhar um pouco mais profundamente para as coisas, acima de tudo para a minha vida também. Nesse sentido tem sido fantástico. E tu, quando não estás a trabalhar, tu olhas para a parte da vida de futebol, estás atento ou simplesmente consegues desligar? Não se consegue desligar na totalidade. Agora que olhamos, torna-se um segundo olhar, focamos, mas em segundo plano. Conseguimos estar a perceber as coisas e olhar para as coisas, mas esse não é o foco real. Mas não se pode desligar sempre, tem que estar atento. Ainda por cima, se a nossa vida é esta, convém que nos afastemos um pouco, mas não podemos desligar totalmente. Eu estava aqui na preparação desta conversa, apesar disto ser aqui uma perspectiva sempre mais genuína, acho que assim é que faz sentido também. Falavas da pureza de futebol, também acredito que a comunicação tem de ser pura, mas de facto o teu percurso e os teus últimos clubes de facto têm sido vários. Portanto, temos aqui desde o Chipre, desde o Trípoli, o Aroca, Israel, Aves, 2 vezes o Vitória de Setúbal, Boa Vista, Marítimo. Mas não tem havido aqui um tempo alargado de permanência nestes projetos e nestes clubes. Porquê, Lito? É claro que nós estamos a falar de mim, mas se nós olharmos para os projetos de outros clubes, nós vamos ver que dificilmente os treinadores estão mais de 3 anos. São raras as situações.
E da mesma forma que estamos a falar de mim, podemos falar dos outros treinadores todos, porque o futebol é muito exigente, é muito desgastante. Em termos de imagem, é brutal. E a primeira imagem é sempre a imagem do treinador, por isso também é aquela que se desgasta muito mais rapidamente. Não me parece que tenha sido pouco tempo que eu tenha estado nos clubes, até porque em alguns deles entrei para fazer 4 jogos. Certo. Em alguns deles entrei para fazer Verdade. 4 jogos, por isso, e esses 4 jogos, se formos a ver em termos emocionais, são uma eternidade, tornam-se uma eternidade. Por isso isto depois também tem a ver também com a forma como a gente vê também o futebol. Mas acima de tudo... Tirando aqui o Belenenses e o Arouca, e o Arouca também, enfim, também teve esse registro histórico de levar o Arouca à Europa, portanto, e acabou por ser um tempo maior permanência. Agora os outros projetos de facto muito desafiantes, não é, Litos? O que é mais estressante? Um projeto em que se consiga levar para a Europa ou os outros projetos em que se luta pela sobrevivência? Eu tenho optado sempre por desafios difíceis, até porque é uma forma de mostrar trabalho, e mostrar caráter, e mostrar valências. E eu sempre, claro que as decisões foram sempre tomadas de forma muito ponderada, muito pensadas, mas eu sempre achei que para chegar onde eu pretendo, que é lutar para ser campeão, ter a possibilidade de trabalhar num clube que me permita a possibilidade de lutar para ser campeão, eu teria que, se calhar, mostrar trabalho os mais difíceis, em clubes que estavam em momentos críticos, em fases muito difíceis, e a minha opção foi sempre essa, é muito mais, para mim é muito mais motivador encontrar um clube que está num momento crítico, com possibilidades grandes de descer divisão, e conseguir levantar esse clube, do que treinar um clube de meio da tabela, onde não há risco, onde não há desafios, onde a vida não tem sabor, não tem pimenta. Então a minha opção tem sido sempre por projetos mais difíceis, mas onde a gente possa mostrar capacidades. Tu nunca escondeste a ambição de treinares um clube que lute por um título de campeão? Vai acontecer. E ainda tens essa crença? Não, tenho certeza que isso vai acontecer. Em Portugal? Sim, tenho a certeza que vai acontecer, é uma questão de tempo e de oportunidade. Como eu digo sempre, isso não depende só de mim, mas eu sei que quando essa possibilidade, essa oportunidade chegar, eu vou estar preparado, por isso nesse sentido é tranquilo. Como é que tu sentes que nesta altura está a tua imagem no futebol português? E depois isto tem um sentido a minha pergunta, que é importante falarmos. Sabes, também não penso muito nisso, se formos realmente verdadeiros e quisermos olhar para a minha imagem em termos de objetivos, de atingir objetivos e de números, como eu costumo sempre dizer, todos nós podemos agradar mais a umas pessoas do que a outras. Isso faz parte de qualquer profissão. Isso faz parte. Mas os números não mentem, os números são aquilo que é a verdade. E os números que eu e as minhas equipas, a minha equipa técnica e os jogadores que trabalharam comigo em determinados momentos, esses números não mentem, esses números são verdadeiros. E se nós quisermos ser verdadeiros também e olharmos para os números e ver as equipas que eu treinei, quantos pontos tinham a chegada, quantos pontos é que nós terminamos, o que é que esses clubes tinham feito no ano anterior com outros treinadores, o que é que voltaram a fazer comigo, e fizermos as contas, nós vamos ver números extraordinários. Eu posso dar vários exemplos. O Arouca, no ano que luta para não descer, vai à Liga Europa. O Vitória, a 4 jogos do fim, que está praticamente despromovido, mantém-se. O Belenenses, que a 7 ou 8 jogos do fim, que está praticamente despromovido, mantém-se. No ano seguinte, quando sai do Belenenses, estamos numa posição de Liga Europa. O Boa Vista é a mesma coisa. O Boa Vista é a mesma coisa. Se nós olharmos para o primeiro ano do Boa Vista, que estávamos numa posição de descida também, num momento muito difícil, e os números que nós terminamos eram números para atingir a Liga Europa, claramente. Vamos para o Aves, atingimos uma final da Taça de Portugal. Depois, não sou eu que vou realmente à final, mas o trabalho foi feito. Nesse sentido, o trabalho ele tem aparecido e tem sido feito. Agora,
como as pessoas, ou com interesses ou não, como têm vendido, entre aspas, a minha imagem, isso já é outra história. Mas são próprios colegas de profissão, enfim, que falam ou que criticam o estilo de jogo que aplicas às vezes em determinados contextos, falando aqui muito de antijogo, e tivemos há vários exemplos. Por causa de Sérgio Como é que Conceição, nós do Paulo Fonseca, vamos enfim, falar? Como é que nós podemos falar de antijogo de uma equipa que vai jogar ao Estádio do Dragão, marca 4 golos, ganha o jogo e depois ainda é considerado antijogo? Isso é tudo mentira, isso são tudo falácias. Agora, sentes-te injustiçado quando ouves essas críticas? Eu nunca me sinto injustiçado. Não, sempre tranquilo, mesmo quando sempre tranquilo, nem tenho tempo para isso. Eu tenho é que ter tempo para olhar para todas essas questões e ver onde é que está a verdade e onde é que há o interesse só. É claro que é muito mais, é difícil, o treinador do Porto, seja ele qual seja, não interessa o nome aqui, perder um jogo em casa com uma equipa que não tem ambições para o título, perder o jogo em casa e ir depois para a comunicação social e ter que falar sobre isso. É muito mais fácil encontrar o chavão e dizer que foi antijogo e depois, como já quase está tudo preparado para isso, é toda a gente fazer perguntas sobre o antijogo que não existiu. Como é que uma equipa vai ao Dragão e marca 4 golos, ganha por 3-2 ou coisa parecida e faz antijogo? Não me parece que isso seja verdade, mas isso só vê quem quer. Porque no fim tu simplesmente mostras os números, tens um objetivo e esse objetivo tem que ser concretizado, não é? Não, para além disso, as minhas equipes também têm muita qualidade de jogo. Isso é que é a verdade. Agora, isso também é uma questão que nós... Tu vês o futebol de uma forma, eu vejo de outra, as meninas ali veem de outra, e mesmo não só no futebol, das pessoas. Uma pessoa que eu possa achar muito bonita ou simpática, para mim é, para ela não é, para ti já é de outra forma. Acho que a beleza da vida é essa também. Todos nós somos diferentes. Sendo iguais, somos diferentes. E nós olhamos para coisas idênticas e conseguimos ter interpretações diferentes. Mas isso é normal. Agora, o que não é tão normal é quando é feito com a intenção de distração. E achas que isso é claro, quando surgem estas críticas, e não só do Sérgio? Não é do Sérgio, não falei do Sérgio, não falei a não, mas eu falei de um treinador. Do Porto, certo. É muito, eu sei, e a pressão desses clubes de ter que ganhar constantemente, e ainda por cima, quando não o fazem com equipas de menor calibre, a pressão é muito grande, então há que encontrar uma saída o mais depressa possível. E mais fácil também disparar por aí. Luís, já disseste que, enfim, estás sempre tranquilo, mesmo quando as críticas surgem, mas quando és acusado, ou quando ouves colegas de profissão acusarem-te de envergonhar o futebol português com as estratégias de jogo que implementas, o estilo de jogo. Já que temos de falar disso, temos de ser concretos. Quais colegas? Neste caso, estas palavras, se bem me recordo, foi da altura de Paulo Fonseca, era ele treinador do Sporting Braga. O que é que eu posso... O que eu posso dizer na altura, é o que eu posso dizer. Eu digo sempre isto, não é? Normalmente quem faz ataques deste tipo são pessoas frágeis. Porque quando nós temos a capacidade daquilo que nós somos, quando nós estamos a orientar uma equipa e essa equipa normalmente até tem mais capacidade do que outras, e se nós estamos numa posição dessas é porque temos capacidade para lá estar, e é muito importante também nós não tentamos esconder os nossos inêxitos, sempre atacando os outros, dizendo quando ganhamos somos bons e quando não ganhamos os outros é que são os maus ou que fazem antijogo, coisa parecida. Não me parece que isso seja de liderança ou de líder. Eu vou só aqui fazer normalmente quem faz estes tipos de afirmação são pessoas frágeis, são pessoas fracas, porque os fortes não têm necessidade de falar dessa forma nem de atacar ninguém dessa forma. O Paulo Fonseca criticou-se na altura, mas aqui até foi Sérgio Conceição, enquanto treinador do Porto, e até se falou também no teu tempo treinador do Marítimo, o próprio Jorge Jesus terá dirigido algumas. O Sérgio Conceição é possível que tenha falado dessa forma em relação a mim, e logo na semana seguinte ou 15 dias depois vou jogar com o Manchester City e fez pior do que eu. Se calhar teve uma estratégia muito mais defensiva contra essa equipa do que na altura a minha equipa teve no Dragão. Mas é tal coisa, depois quando
quando são determinadas pessoas a ter este tipo de estratégia, foi inteligente estaticamente. E se calhar se tivesse sido eu, tinha sido antijogo. Mas mais uma vez eu repito, como é que se pode fazer antijogo e marcar 4 golos no Dragão e ganhar? Como é que tu defines então a tua ideia de jogo? Aquela que tu gostas de aplicar neste A minha ideia de jogo é ganhar. Acho que é a minha e de todos. É porque o futebol é muito mais importante, é muito mais sério do que isto que às vezes querem apregoar. E às vezes as pessoas que fazem isso são aquelas que têm interesse. Porque é tudo muito bonito. Eu não vou discutir do jornalismo contigo, porque tu és jornalista e és muito melhor do que eu e vais sair sempre a vencer. Eu, se quiser discutir do jornalismo contigo, eu tenho que me preparar, encontrar alguns aspectos onde se calhar tu não és tão forte. Lógico. E eu tentar equilibrar por aí para podermos minimamente competir e competir para vencer. Se nós vamos jogar eu nunca treinei uma equipa que lutasse para ser campeão. É claro que a abordagem seria completamente diferente, até porque eu tinha os melhores. Não tendo os melhores, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar formas de, com aqueles que eu tenho, poder ganhar os melhores. E isso tem acontecido com muita frequência. E talvez seja por isso que venham essas afirmações. Tens algum timing para o teu regresso? Apontas ou... Imagino que tenham surgido aí, se calhar, propostas, é normal, na vida de um treinador. Sim, apareceram propostas todas para o estrangeiro, mas não me cativaram. Como eu estava a dizer, o futebol é muito intenso, é uma correria tremenda, é 24 horas sempre a pensar sobre futebol. Durante vários anos, na minha vida foi isso. E às vezes esquecemos de coisas que são importantes na nossa vida e olhamos para a vida de uma forma muito rasa, sem sequer pensarmos muito mais profundamente sobre elas. O que eu tenho feito neste momento da minha vida é olhar um pouco mais fundo, é tentar procurar um pouco mais fundo o que é a vida, o que é a vida de treinador, o que é que nós andamos a fazer por cá também, porque isso é necessário também, isso é importante e faz-nos falta. Porque se vivermos só de futebol também, não crescemos também como seres humanos. E são dos aspectos também que me interessa, é ser cada vez melhor pessoa. E ser cada vez melhor pessoa é ouvir críticas desse tipo e pensar que se calhar elas aparecem de forma muito injusta, mas para nos trazerem algo de positivo no futuro. Acho que é assim que eu penso a vida, é assim que eu vejo as coisas. O que é que te fará regressar, por exemplo, ou aceitar um projeto em Portugal? O que é que será aqui sempre os desafios. Para além do projeto, ou do clube que luta por um título, mas não há campeão? No futebol não há projetos de treinadores, é difícil encontrar projetos de treinadores, há projetos de clubes. E esses clubes ou estão organizados, estão clubes sustentados, que têm uma organização já muito grande, que se mantenham atingindo os objetivos deles durante muito tempo, e isso sim é um projeto. Agora, o projeto de treinador é estar preparado para os desafios que vierem e trabalhar e acima de tudo vencer, porque sem vitórias não há projetos. Lito, foi um gosto falar contigo, que possas rapidamente regressar ao futebol e de facto concretizar esta tua ambição que já tens há tanto tempo. Lito, um abraço, foi mais uma vez um gosto ter estado a falar contigo. Obrigado, e que a próxima já seja com o Lito novamente num clube. Lito Vidigal foi então o convidado deste Liga de Golo. Voltaremos então para a semana com mais um grande convidado.